Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje vai estar relacionado a um aspecto que é importantíssimo para a gente aí estar estruturando as nossas aplicações de forma consistente, que é tipos de dados. Como vocês sabem, pessoal, gerenciar e criar aplicações para qualquer finalidade está fortemente relacionado ao armazenamento de dados. Então a gente precisa ter dados bem constituídos, bem estruturados e bem definidos para que a gente possa ter uma melhor experiência e principalmente gerar informações consistentes aos nossos usuários. Mas como a gente vai classificar esses tipos de dados, né? Em resumo, nós iremos fazer uma demonstração aqui de tipos genéricos, né, ou abstratos que a gente pode explorar para qualquer linguagem de programação que você venha a evoluir, né, nesses aspectos da linguagem de programação no que se refere a tipos de dados. Então, de cara, vocês já vão perceber que precisamos tratar alguns tipos que são comuns aí para as linguagens de programação existentes no mercado. Então, a gente tem tipos alfanuméricos, que são textos, números e caracteres especiais. Nós temos tipos inteiro, né, que está relacionado a números inteiros, aquele que não tem casas decimais ou números fracionados. Em contrapartida, também nós temos os decimal, que aí sim são números que têm uma representação decimal ou monetária, né, dependendo da sua interpretação. Também temos o tipo lógico, que é aquele que determina sim ou não, verdadeiro ou falso, no contexto de uma aplicação. Também temos a data e hora, né, que representa aí um determinado momento, que esse momento pode ser uma data ou uma data com uma hora, ou também somente uma hora. E alguns tipos especiais estão relacionados às linguagens que você venha a utilizar. E para quem já tem interesse de trabalhar com banco de dados, também é interessante que vocês conheçam os tipos especiais que cada banco de dados oferece. Então, a gente trouxe aqui esse conjunto abstrato de tipos de dados, né, para que você possa explorar na linguagem ou na tecnologia que você venha a utilizar. E aí, a gente também gostaria de trazer algumas curiosidades, que isso pode-se dizer, né, um aspecto de fator decisivo no que se refere ao tipo de dado que você vai utilizar dentro de uma estrutura, né, de armazenamento de informações aí para a tua aplicação. Então, qual o preço da gasolina? É R$ 6,99 ou 6,9879? Então, como vocês podem perceber, pessoal, nem tudo aquilo que a gente às vezes visualiza, vamos dizer assim, é o que está sendo armazenado, é como está sendo tratado. Então, quando a gente está falando de números, em alguns aspectos a gente precisa se preocupar com a escala e a precisão desses números. Qual a idade máxima de um ser humano? Então, os tipos também eles precisam ter uma expectativa de limite, né, de tamanho mínimo e tamanho máximo, né, para que ele possa aí ser definido a sua atribuição ou o tipo correspondente que você vai utilizar. Uma data é um conjunto de números separados por barra. Bem, vocês podem perceber também que em alguns cenários existem tipos específicos, que foi o que nós mencionamos como os tipos especiais. Então, é interessante vocês terem esse domínio que, poxa, nem tudo aquilo que eu visualizo, a representação visual, é o tipo correspondente que eu utilizei ou que foi utilizado na aplicação. Então, é importante vocês terem essa perspectiva. Como identificamos verdadeiro ou falso no mundo da programação? Então, tem uma parte representativa também, pessoal. Então, essa representação está relacionado que um determinado tipo ou uma característica ela pode ter representações específicas. Por exemplo, em alguns contextos, verdadeiro e falso eles são caracterizados como S ou N, sim ou não, yes ou no, então Y ou não, né? Ou no. Também tem 0 e 1, que quer dizer zero falso e um verdadeiro. Então, existe também esses aspectos de representação. Mas o que a gente vai abordar aqui nesse primeiro momento é uma categorização desses tipos na linguagem Java. Como vocês podem perceber, pessoal, a linguagem Java ela é fortemente tipada. O que isso quer dizer? Todo tipo de dado que você vai tratar na linguagem, você precisa definir um tipo bem específico.
tá? Então, ter essa noção de qual tipo você vai adotar é imprescindível para a qualidade da tua aplicação. Então, os tipos de valores que são atribuídos nas variáveis são classificados como primitivos, wrappers ou objetos. Então, o que a gente recomenda é pesquisem sobre tipos primitivos, wrappers ou objetos para a linguagem Java ou para qualquer outra linguagem baseada à orientação a objeto. E aí nós temos aqui algumas categorias desses tipos, né? Então, por exemplo, tipos números, a gente vai encontrar aqui a definição de variáveis do tipo int, long, double ou float, que a gente vai ver um pouquinho mais a seguir. Quando se refere a caractere, a gente tem string e char, que são dois tipos que representam caracteres na nossa aplicação. No caso, o char, ele só aceita um único caractere, em contrapartida da string, ela permite uma cadeia de caracteres que a gente vai explorar ao longo dos vídeos. Também temos os lógicos, né, que é utilizado o tipo boolean, e ele só permite a declaração de um valor ou atribuição deste valor sendo true ou false. Algumas linguagens, elas permitem que ela faça uma interpretação, como foi citado agora há pouco, e para números lógicos elas aceitem algumas outras representações, como 0 para false e 1 para true, mas a linguagem Java ela não tem essa flexibilidade. Então, tenho essa ciência que para valores lógicos só são true ou false os valores atribuídos. E também temos os específicos, né, que são classes que representam um tipo específico em nossa aplicação. Então, nós temos classes que representam data, nós temos classes que representam um número decimal com uma grandeza um pouquinho maior ou com recursos um pouco mais aprimorados para realizar operações matemáticas. E temos aqui uma classe cliente, vejam só, né? A gente tem uma classe que representa um tipo específico na nossa aplicação. E o que vocês podem ter uma curiosidade é que alguns desses tipos, pessoal, eu marquei aqui que alguns começam com a letra maiúscula, vejam só, e alguns outros não. Então, essa é uma das características para distinguir tipos primitivos da linguagem, classes wrappers, vamos dizer assim, que nós não estamos mencionando aqui, mas nós temos as nossas classes que serão representadas como objetos aí na aplicação. Então, é importante a gente ter um domínio nessas curiosidades, nesses detalhes relacionados a tipos de dados na linguagem Java. Agora nós vamos perceber o quanto é importante também a gente ter uma noção de precisão, de faixa de usabilidade relacionado aos tipos mais comuns que são encontrados na linguagem e na maioria das linguagens que a gente for atuar. Então é importante que vocês tenham a noção de grandeza, né, de fronteira ou faixa de utilização dos tipos. Então, se eu tenho um tipo que sua faixa numérica é de menos 128 a 127, eu posso usar um byte. Mas se eu tiver um número que ele seja um pouco mais abrangente, né, um número um pouco extenso ou longo, né, a gente usa o tipo correspondente long. Então é importante ter esse domínio de qual tipo você vai utilizar no contexto da sua aplicação. Também temos os tipos que são relacionados como pontos flutuantes, vamos dizer assim, aqueles decimais, tá? E alguns deles a gente são destacados com mais utilização. Então a gente vê aqui o int, o long, o double, né, como preferencialmente tipos mais utilizados dependendo do contexto. E por fim, né, eu gostaria de trazer aqui alguns cenários que são considerados, né, que são adquiridos através de cases, de fatos reais, que a gente se depara no cotidiano aí, quando vai definir um tipo específico na nossa aplicação. Aqui eu ilustrei alguns dos cenários, mas é claro que você, com o tempo, você vai adquirindo aí novas outras experiências e vai conseguir ter um melhor discernimento de qual tipo você utilizar. Então, qual tipo uso aqui, meu Deus, né? Foi uma analogiazinha aqui, que em alguns momentos a gente se depara pensando qual tipo de dado a gente vai utilizar em um determinado contexto. Então, para o CPF, nós sabemos que ele é uma composição numérica, mas existe uma regrinha que determina que, devido a existir CPFs com zero à esquerda, é mais recomendado usar string. Então, tem essas situações que a gente também tem que tratar. Okay?
O celular, ele é um número longo, né, composto por 11 dígitos, que representa um número grande. Se pretende identificar com algum zero à esquerda, em alguns casos, se o teu requisito tiver que colocar 0, DDD e o número do celular, automaticamente você já deve pensar em tornar como uma string. Então são esses insights, né, ou gatilhos conceituais que a gente tem sempre que estar atento aí nas definições. Quanto ao sexo, um atributo sexo, por exemplo, um char ele representa um único caractere, mas é mais comum usar o enum. O enum, pessoal, é um conceito que é disponibilizado em grande parte das linguagens e a gente sempre recomenda que vocês deem uma explorada e, claro, a gente vai trazer um pouquinho aí de conteúdo sobre enum nos temas relacionados à linguagem Java. A idade. Nós sabemos que a idade, supostamente, uma pessoa não consegue ter mais do que 127 anos, que é um byte. Então, a gente poderia adotar um byte. Mas o que a gente tem que avaliar é que a linguagem Java, por convenção, todo tipo numérico que ela utiliza, né, por padrão, ela considera como inteiro. Então, por mais que um número seja inferior a grandeza de um número inteiro, né, que seja suportado por um byte ou por um short, é recomendado a gente utilizar inteiro por uma questão de usabilidade, né, e de menos esforço na utilização da nossa aplicação. Então, espero que vocês tenham curtido essa abordagem sobre a importância dos tipos de dados e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.